Saudações a todos aí, aqui quem fala é o Júlio da Móveis Ludwig. Vou iniciar esse vídeo aí para fazer uma apresentação geral aí do nosso Promob, tá? É um vídeo mais geral mesmo, assim, que eu não vou ir muito a fundo no detalhe de cada ícone, é mais para mostrar mesmo os diferenciais aí para você estar conhecendo a linha e estar podendo mexer um pouquinho nele com a versão gratuita, tá? Vocês notam aqui que ele é uma versão de um Promob Studio, tá? Que se tem em muitas indústrias, aí, as grandes indústrias quase todas trabalham com essa versão, só que é uma versão Studio Start, tá? Então o que difere o Studio normal de um Studio Start é a questão da edição, tá? Esse Promob ele foi feito então para indústrias que querem trabalhar com seus módulos com sua linha toda editável, certo? Então ele já é integrado com a fábrica, que faz essa edição, e a fábrica entende tanto no corte, na laminação e na furação toda essa complexidade que é a edição de um módulo, tá? Então a gente tem uma galeria, certo? Essa galeria ela é desenvolvida pela própria Procad, já a Procad nos entrega aí uma galeria padrão pronta e faz algumas personalizações que a fábrica queira fazer, tá certo? Aqui então, basicamente, a gente, nos módulos de cozinha aqui, eles estão dispostos como um Promob normal, tá? Com cantos, balcões, gaveteiros, eletros, pias, cantoneiros, por exemplo, os inferiores, tá? Peguei aqui um balcão, módulo mais tradicional aí de 2 portas, tá? E aí a grande vantagem, o grande diferencial de toda a linha é que ela não é travada, tá certo? Então, milímetro a milímetro nas 3 medidas aqui a gente pode estar editando, tá? Então, aqui vou fazer, sei lá, medidas aleatórias aqui. Nota que a edição ela é milímetro a milímetro, tá certo? A forma nossa de cobrança, já adiantando um assunto, eu não tenho módulos especiais na linha, tá? Ao contrário de algumas empresas aí que tem na modulação fixa e alguns módulos editáveis, a nossa biblioteca toda ela é editável. Então tem algumas empresas que esses módulos editáveis, o valor dele é muito maior do que se tu fosse pegar na linha. No nosso caso não, no nosso caso sempre é a quantidade de material utilizado, é o que vai refletir no valor final dele. Então, a gente diminuindo um módulo que desce de uma medida, ele vai ficar mais barato, e aumentando ele vai ficar mais caro, sempre com base nesse material utilizado, tá? Então, toda a biblioteca é editável. Esse é o grande diferencial, na verdade, da nossa indústria, tá? Ter essa abertura aí de poder editar conforme o espaço for necessário, tá? Então é uma coisa que a gente acredita, por vir já de um histórico de ser marcenaria antes, né? Então da gente saber o quão importante é tu poder editar e não precisar estar fazendo nenhum tipo de recorte na obra, né? Chegar lá, o produto já vir do tamanho que a loja especificou, tá certo? Modulação, tá? Basicamente, né, vocês vão depois aí com a versão teste, vão dar uma mexida, mas vou mostrar alguns módulos diferentes, tá? Por exemplo, aqui na aba de balcões, a gente tem os porta-temperos. Uma coisa que o pessoal gosta bastante dessa linha aqui são os deslizantes, tá? Para inferiores, que a gente usa aquele sistema mais baixinho, né? Aquele sistema que já fica embutido no próprio MDF, né? Então ele é encaixado, é feita uma usinagem na base, na travessa superior, para receber esse trilho, né, para um sistema de portas mais leve, não fica aquele trilho grande e aparente, tá? E aí você consegue editar ele aqui, tanto nas medidas como nos tamanhos. É importante dizer também que a linha, sim, ela é toda editável, mas ela tem limites, tá? Que são limites construtivos. Então, para evitar aí que um usuário menos experiente faça alguma coisa que possa dar problema depois com o tempo, né, de assistência. Então, por exemplo, aqui
nesse balcão, caso eu queira fazer ele com 1.800, por exemplo, ó, o Promob não vai deixar, ele vai travar em 1.200, que foi o limite que a Procard estabeleceu aí nos módulos, tá certo? Então isso é importante a gente comentar também. Módulos com porta de correr, aqui tem alguns módulos prontos, com uma mesinha já, com uma mesinha escamoteável, os fechamentos, tulhas, tá? Ainda nos inferiores também a gente tem a linha de gaveteiros, então tem com várias gavetas, com duas menores e uma maior, com uma menorzinha em cima, que também é toda ela editável, tá? Então o Promob ele vai saber pela profundidade qual é o tipo de corrediça que vai trabalhar, ele vai já fazer todos esses ajustes aí conforme você for desenhando, tá certo? A gente tem uma parte aqui de eletros, né, os embutidos, uma modulação um pouquinho diferente para pia, com alguns módulos maiores. Aqui a gente tem uma linha, hoje em dia já até não sai tanto, mas sempre tem aquela pessoa que quer colocar uma cantoneira, né, e aí tu consegue, além de editar as medidas da cantoneira, aqui a gente consegue editar essa medida A aqui, ó, então, sei lá, 350, tá? O Promob já vai fazer esse ajuste e a fábrica vai executar para você nessa medida. Aqui nos agregados, então tu consegue colocar prateleira, tá? Falando em agregados, por exemplo, nesse módulo aqui, ó. Então, como eu disse para vocês, a fábrica ela já é toda linkada com esse Promob. Então, se tu pegar, por exemplo, essa prateleira aqui, for nos agregados e colocar, sei lá, 3 prateleiras, já vai vir toda essa lateral furada, tá, para receber esses pinos de prateleira. Então ela entende furação, e da mesma forma que se você subir essa prateleira, a furação vai junto, então também facilita para o teu montador lá na obra, ele não vai precisar estar medindo, você não vai precisar estar fazendo um detalhamento com imagens, com medidas de uma prateleira para outra, tá? Simplesmente posiciona a prateleira na medida que você quiser, ele já vai entender essa furação, você já vai receber com o pino, com o furo para receber o pino de prateleira já colocado. Da mesma forma, o programa ele é todo paramétrico, tá? Então o usuário não vai precisar estar se preocupando com quantas cavilhas eu tenho que colocar, quanto minifix, não, tá tudo já no módulo, tá? Então se eu aumentar, por exemplo, esse módulo aqui, ele já vai colocar uma dobradiça a mais, tá? Então ele é inteligente para reconhecer essas funções, tá certo? De modulação aqui, então basicamente é isso, tá? Aqui tem alguns módulos de ilha, tá? Por exemplo, um módulozinho aqui que tu tem abertura das portas para ambos os lados, então abrir aqui, ó. Sei lá, para um ambiente que tu queira, né, acessar pelos dois lados, um passaprato, você consegue abrir ele para os dois lados. Tem os inferiores e os superiores, tá? Da mesma forma, tá certo? Gaveteiros. Diferencial aqui na aba dos dispenseiros, uma parte que eu gosto bastante são as torres, já com algumas configurações prontas, tá certo? Então tem uma linha que se usa mesmo, assim, né? Normalmente tu vai fazer uma torre, tu vai ou ter gavetas, ou vai ter portas embaixo, vai ter um forno e um micro de embutir, e em cima vai ter alguma porta, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse modelo aqui com frentes para receber o forno e o micro de embutir, com a basculante em cima. Aqui nos agregados, ó, você vai poder mexer com isso, tá? Pode alterar, pode tirar aqui essa porta basculante e botar 2 portas normais, então tá tudo lá no agregado, você tem a mobilidade bem grande com essa linha. E tem forno que não é de embutir, um forno normal, tem só os 2 equipamentos, né? Outra vantagem de estar utilizando esse modelo aqui já pronto, do que fazer, botar um gaveteiro, botar a torre, botar uma basculante, é que você tem uma lateral inteira. Então não terão essas emendas, né, que normalmente a gente tem nos planejados tradicionais aí que tem que também tamponar, tá? Então isso é uma
uma vantagem também dessa forma de construir. E o legal é que já vem por dentro já tudo meio pronto assim para o montador já chegar lá e simplesmente instalar, tá? Facilitar a vida do montador, que é o nosso principal objetivo sempre, tá? De modulação de cozinha, os aéreos, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, acabei esquecendo dos cantos, uma coisa bem interessante que o pessoal gosta bastante, além da edição normal do móvel, a gente tem a edição dos cantos, tá? Então, por exemplo, um canto reto aqui, né? Além de editar o móvel, né? As 3 medidas do móvel, a gente consegue editar somente o canto. Então, por exemplo, aqui eu quero encostar um módulo aqui de 420, ó. Eu venho aqui, edito, ele já vai editar o canto, tá? Então isso é uma grande vantagem. Aqui, por exemplo, esse canto L, né? Que hoje em dia ele é bastante utilizado, na minha opinião, é a melhor forma de acessar o canto, né? Ele também é todo editável. Então vamos lá, 960 de um lado, ó, eu consigo editar as duas medidas, essa e essa, sei lá, 890 do outro. Poderia editar a altura. Aqui eu vou editar uma largura e a outra, tá? Então uma profundidade e a outra, sei lá, 420 em uma, ó, 520 na outra, por exemplo, tá? Ele já entende, ele parametriza, então ele já faz todos os cálculos, né? Já ajusta tudo para ficar certinho. Esse é aquele sistema de porta, né? Que tem aquela dobradiça com ângulo de abertura maior, tá? Passando um pouco aqui para a linha de banheiros, tá? Modulação tradicional também, tá? Gosto desse nicho aqui, né? Desse módulo aqui, que é um módulo que tem um nicho aberto e uma gaveta embaixo, tá? Que também tu consegue editar a medida desse vão aqui e ele vai ajustar, tá? Então isso é uma vantagem também de ter, de novo, sem duplicar essa lateral. Gaveteiros, né? Tem alguns modelinhos diferentes com portas embaixo, tá? Cantoneiras de novo, alguma coisa de superiores aqui. Agora a gente vai entrar na aba de dormitórios. Vocês já vão ver uma grande diferença, tá? Que eu acho que até seja a nossa principal diferença. Vocês vão notar aqui que a gente só tem cantos aqui, ó. Eu não tenho modulação de roupeiro, por exemplo, ó. Tem os gaveteiros, mas roupeiro propriamente dito a gente não tem. Tem os criadinhos mudo com o nichinho aberto, tá? Tem uma modulação de camas aqui, mas roupeiro a gente não tem na linha, tá? E aí como é que faz o roupeiro? Tem um cara aqui chamado construtor de armários, tá? Que pra mim é o principal diferencial do meu produto, tá? Esse ícone aqui, ele tinha aí algum Promob Plus, a gente encontrava esse ícone. É um ícone que você vai construir a sua modulação, tá? Lógico, os dormitórios não tem lá, então tu vai ter que construir o roupeiro por aqui, mas inclusive modulação de cozinha, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona aí esse ícone, tá? Então, por exemplo, eu quero construir um balcão, eu tenho que selecionar então aqui a tipologia de módulo que eu quero, tá? Peguei então um balcão inferior, eu vou dizer aqui a largura total desse balcão, sei lá, 2.500, tá? A altura, profundidade aqui, só mexer para vocês verem que pode ser alterado, tá? E aqui eu vou dizer o número de vãos que se tem, tá? Então aqui marquei que são 4 vãos. Seleciono o primeiro vão,
vou dividir aqui, vou colocar a medida que eu quero desse vão, medida interna, tá? Então 750, sei lá, eu quero fazer um gaveteiro, aqui eu vou colocar porta-pano de prato, sei lá, 150, aqui eu vou deixar uma basculante e um gavetão, sei lá, 150, e aqui eu vou fazer um módulo de 2 portas, tá? Clico no vão, vou em... Aqui eu poderia ir em divisão, mas na verdade eu quero gaveta, então ó, gavetas. Aqui tem a linha da Bloom, né? Mas eu quero uma gaveta normal. Eu digo quantas gavetas eu quero. Vou colocar aqui, sei lá, 3 gavetas, tá? Ele já vai inserir. Porém eu quero as duas de cima menores e a de baixo maior, ó. Eu dou um duplo clique, gavetas, ele vai abrir para mim aqui, ó. Sei lá, eu quero fazer essa gaveta com 380. Então vai ficar uma gaveta mais alta. Tá? Clico aqui, vou em internos. Então ele me abre aqui as opções dos acessórios internos. Eu quero um toalheiro, tá? Clico nesse vão, vou em divisão, uma divisão horizontal, é uma prateleira fixa, então aqui vocês notem as divisões verticais, tá? Com montantes e divisórias simples, as divisões horizontais que podem ser móveis, no caso com pino de prateleira fixa ou prateleira de vidro, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo só falando do construtor, assim, vou passar meio por cima dele, assim, só falando do principal dele, né, para vocês ver o diferencial que é, mas depois eu mostro, faz um vídeo bem detalhadinho sobre o divisor, tá? Eu quero não dividir o fundo e sem recuo frontal, tá? Já vai posicionar aí uma peça. Aqui em cima eu marco essa parte de cima, eu quero uma porta, ó, então aqui tem as portas, os tipos de portas, eu quero no caso uma basculante, seleciono e vou inserir. Clico no de baixo, eu quero gavetas e eu quero uma gaveta, vou inserir. Aqui eu vou no divisão, eu vou botar 2 portas ali, mas primeiro eu vou botar prateleiras. Eu vou querer mais de uma, então eu vou na inserção múltipla, na divisão horizontal aqui, está marcado uma prateleira móvel sem recuo frontal, eu vou querer um recuozinho frontal. Olha que bacana essa ferramenta. Eu venho aqui, sem clicar, eu passo nos quadradinhos que eu quero, dou um clique, ele vai dividir isso em 3 vãos, tá? Olha só. Agora eu quero botar uma porta aqui, portas. Ambas, no caso que são 2, né? Faço a seleção e coloco um inserir. Já me mostra o sentido de abertura. Eu dou um OK e já vai virar um módulo lá no nosso 3D, tá? Então ele sempre vai abrir o 2D aqui, eu estou com a modulação pronta, eu vou para lá. Olha só que interessante, já está pronto o meu módulo. Qual é a grande vantagem de fazer por aqui? Na minha opinião, mais rápido, tá? Tu vai simplesmente ajustando aqui e tu faz as coisas da forma que tu quiser. Tá, aqui minha gaveta não casou, mas eu não cuidei isso, mas nota que eu consigo fazer exatamente a gaveta da altura que o cliente quiser. Então a gente tem, por exemplo, um dormitório lá, 5 gavetas às vezes, que o cliente quer a primeira gaveta em cima baixinha para botar as bijus e a última de baixo mais alta, tá? Então tu consegue ter esse nível de edição, tá? E a grande vantagem principal também é a economia de matéria-prima, tá? Como eu falei para vocês lá no começo, todo o meu custo, né, meu preço fábrica, ele está baseado na quantidade de matéria-prima utilizada. Então aqui, se vocês forem fazer lá na minha modulação normal, vocês vão ter um consumo maior de material. Então aqui teria, esse seria um módulo, esse seria outro, esse outro e esse outro. Então a gente teria 1, 2, pelo menos 3 laterais a mais, tá, do que é o necessário, tá? Então isso tudo influencia no custo. O bacana também, vou fazer um aéreo aqui para vocês verem bem rapidinho.
pegar aqui um aéreo. Fazer também aqui nos 2.500. Então tá aqui. Nesse caso eu não vou pelo número de vãos aqui, ó. Se eu for pelo número de vãos, vocês notam que ele vai cortar a base, ele vai fazer essa lateral passante. E eu, nesse caso, vou mostrar para vocês para fazer uma forma sem tamponar, tá? Então vou aqui em inserção múltipla. Aqui, vou clicar aqui, montantes, sem recuo frontal, tá? Vou dividir aqui em 5 partes, tá? Clico no vão aqui, sei lá, 600. Fazer um espaço aberto aqui de deletar esse aqui. Então vou fazer aqui divisão horizontal, prateleira fixa, sem recuo frontal. Nota que se eu quiser aqui eu posso, por exemplo, aqui eu quero botar 2 basculantes, mas se eu quisesse eu poderia editar, fazer uma maior que a outra. Não é o caso, tá? Aqui vou fazer uma adega dupla, olha que bacana que é essa ferramenta aqui de fazer. Deixa eu só ver se está sem recuo, sem recuo. Tá. Olha só, passo aqui nos ícones, ó. Eu simplesmente faço a inserção, ele já ajusta para mim aqui. Vou fazer uma divisão horizontal fixa. Vou mudar aqui para vocês verem, ó. Deixar um nicho aberto embaixo e botar uma porta aqui basculante. Para selecionar mais de um vão, ó, por exemplo, aqui tem que apertar o Ctrl. Vou botar 2 portas aqui. Agora sim. Tá aqui o meu módulo já pronto, tá? A vantagem de fazer pelo construtor é isso aqui, ó, gente, ó. Tu não tem essa série de emendas que tu teria na base. Então aqui eu teria um módulo, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Aqui embaixo aqui tu teria então uma série de topos que nem esse aparecendo, tá? A gente sabe que o móvel tamponado ele fica bacana, fica mais bonito, mas não é em todos os ambientes que o cliente quer investir, e não são todos os clientes também que querem investir. Então essa aqui é uma forma de entregar para o cliente um móvel bonito também, sem ter aquela série de emendas e com um custo melhor, até porque dentro das nossas cores, das 21 cores que a fábrica trabalha, todas elas tu pode trabalhar com caixa, com porta, né, em todas as espessuras. Então se tem essa vantagem de conseguir fazer isso nesse tipo de módulo, tá? E aqui vocês notam que a gente tem uma coluna sempre única aqui, né, compartilhando dos dois lados, tá? De novo, aqui entende tudo furação, então essa base vai vir furada aqui com cavilho minifix, o fundo vem rebaixado, então o montador de vocês aí vai receber tudo certinho sem precisar ter muito trabalho, tá?
E se eu quiser, enfim, voltar lá, quero editar alguma coisa, simplesmente clico aqui no módulo de novo, ele abre para mim de novo, tá? Até nem mostrei para vocês, mas aqui, ó, eu consigo fazer outros tipos de módulos. Por exemplo, se eu quisesse que a base inferior fosse aquele tipo de micro-ondas, que a base é maior, ó, eu acho que daí seria em todo o módulo. Eu desmarcaria aqui, marcaria aqui e ia pedir aqui com essa profundidade. As vistas também eu posso inserir, ó, lá em cima a vista superior já, ó, sei lá, com 100, ó. Os fechamentos aqui, ó, laterais, eu venho aqui e digo que eu quero só esquerdo, ó. Já, aliás, quero só direito, desmarco o esquerdo. E eu digo aqui a espessura que eu quero ele, com 30, por exemplo, né? Ele já se ajusta, o fechamento em cima já vai para a posição correta. Então ele é bem fácil de desenhar, tá bem completo mesmo, olha só. Tá. E como eu falei, a questão de custo principalmente fica bem competitiva fazendo dessa forma aqui, tá? Vou abrir aqui um íconezinho aqui, vou mostrar então os dormitórios pelo construtor. A única coisa que a gente não consegue fazer aqui são os cantos, tá? Vocês viram que o canto tem que pegar lá na linha, tá? Lá na modulação normal. Então o canto a gente não consegue fazer pelo construtor. Linha de dormitórios, então tem roupeiros com portas deslizantes, que são com rodapé ou sem rodapé, para portas internas, ou seja, aquela tradicional que corre dentro da caixa, tá? E aquele sistema externo que corre pela frente da base do teto, tá? Ou abrir, né, de giro com rodapé e com divisórias internas, tá? Vou pegar aqui então um dormitório, tá? Aqui ele já vem padrão, né? Essa medida aqui pronto que eu vou ajustar aqui. Então, sei lá, vou fazer um roupeiro de 2.300, tá? Ele já me disse que precisa colocar uma divisória. Legal aqui, uma dúvida que surge, e lá no construtor também, módulos maiores de 2.700, ele já entende que a peça, enfim, tem só 2.700, então se aqui eu fizer um roupeiro de 3 metros, ó, ele já vai dividir em duas partes aqui, ó, e ele bota essa divisão já em cima da coluna, tá? Então ele, digamos assim, não te deixa fazer maior do que o tamanho da chapa. Aqui tu vai botar as divisões por aqui. Padrão ele vem com essa vistinha aqui para tapar o trilho, tá? Eu não gosto dela, tá? Eu particularmente não gosto, então vou tirar ela aqui. E agora vou ajustar aqui medida de altura, então também, só para vocês verem, profundidade também, então importante. Sempre tem um cliente que quer uma medida especial de profundidade, um cliente maior, enfim, né? Ou tem menos profundidade, quer fazer só, não com cabide, com roupa dobrada, né? Quer fazer então com 450. Isso é bacana da nossa linha toda que tu consegue fazer, tá? E aí, mesmo esquema do construtor lá na cozinha. Seleciono o vão, vou em divisão, horizontal. Vamos botar uma fixa lá em cima de agora, sempre com recuo, tá? Então eu sugiro pelo menos que se trabalhe aí com pelo menos uma maleira usando uma prateleira fixa, que ele é feito com VB, tá? Então aqui eu vou dizer internamente só o vão que eu quero, por exemplo, ó. E aí se eu clicar em cima da prateleira e segurar o CTRL, ele vai duplicar para mim, tá? Então, ó. Sei lá, vou fazer uma linha aqui. Opa. Então, ó, cliquei aqui no vão inferior, vou lá em gavetas, por exemplo, tem interna e interna para trilho. Qual é a diferença das duas? Nesse caso eu tenho que usar interna para trilho, porque como esse trilho corre por dentro, aqui a primeira gaveta tem que ser um pouquinho mais alta para não bater no trilho, tá? Vou dizer aqui quantas gavetas eu quero, lá 4. Aqui já vem os afastadores ou não. Nesse caso, como é porta de correio, eu já tiro do lado esquerdo. Ele já insere. Vou aqui em internos, o cabideiro sem o reforço, esse vão não precisa. Sapateira, tá?
aqui e coloco, vou fazer uma colmeia aqui então, inserção múltipla com recuo frontal e com recuo frontal. Olha que bacana essa aqui. Então vamos lá que eu quero botar aqui duas gavetas daqui para cima e embaixo eu quero deixar o nicho aberto. No horizontal aqui, ó, ele tem uma prateleira chamada invisível, tá? Essa prateleira na verdade ela não existe, ela é só uma forma de dividir o vão. Então eu seleciono aqui, vou botar gavetas. Nesse caso pode ser uma interna normal, tá? Lado direito não precisa. E de novo aqui, se eu quiser alterar o vão, né, alterar a medida dessa gaveta aqui de baixo, por exemplo, as outras já se ajustam, tá? Lá vou botar um. Aqui tem calceiro, também porta-cintos, tá? Eu vou botar um cabideiro, né? Um padrão de roupeiro aí normal, tá? E agora a gente vai inserir as portas. Então aqui tem deslizante, vou nos deslizantes, vou inserir, ele vai me mostrar que é uma porta de correio, eu dou um OK, ele vai me abrir um outro ícone em que eu vou dizer a quantidade de portas, tá? Aqui eu não fiz, por exemplo, eu peguei e dividi em 3, ele dividiu em partes iguais. Se eu quisesse, por exemplo, ter partes com medidas diferentes, eu poderia fazer aqui, tá? Lógico que quando a gente fala em porta de correr, normalmente não se faz, tá? Então, não seria usual fazer isso, mas poderia, tá? Me abre aqui, me pergunta o número de portas, ó, eu vou botar aqui que são 3, tá? Ele já abriu 3. Aqui eu posso mudar o posicionamento das portas, por exemplo, fazer isso, as duas de correr na frente e outra atrás, tá? Não é também muito usual, o padrão é fazer isso aqui. E aqui tem algumas outras coisas que eu poderia mexer, se eu quisesse, tá? A folga, enfim, transpasse, né, das portas, o tamanho das portas. Se eu quisesse fazê-las com tamanhos diferentes, também não é o caso, tá? Dou um OK aqui, ele já vai cair direto lá no meu 3D, tá? Então bem rapidinho de fazer, bem fácil, tá? Aqui a gente tem as portas, caso eu queira então botar uma porta dessas de espelho aqui no modelos. Vou dizer que é um perfil 60, o interno da porta é de vidro e esse vidro é um espelho, tá? Já tá aqui. Ó, lembram lá da minha divisória invisível, ó? Ela não está aqui fisicamente, mas ele dividiu o vão, tá? Caso eu queira aqui tirar o puxador, né? Normalmente interno a roupeira e a gente usa essa reta com rebaixa aqui, que é aquela com a frentezinha mais baixa, tá? Até dá uma economia, né, dos puxadores também. Então, de novo, todo furadinho, já com o pino da prateleira certinho. Tá tudo já no seu devido lugar, tá? Então, o construtor, tá, que eu acho que é assim uma ferramenta aí que é um grande diferencial, tanto para quem projeta como pela questão de custo, tá? E para quem monta também, porque já recebe, o montador já vai receber todo o móvel prontinho, né? Tudo certinho. Então é uma ferramenta que eu creio que seja um dos maiores diferenciais aí da nossa biblioteca, tá? Vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos painéis, tá? Deletar um pouquinho aqui. Aqui tem uma aba pequena de escritórios, com alguns tampos, algumas mesas de reuniões, tá?
umas conexões aí, mas nada de uns carrinhos de CPU, tá? Uma linha de divisória. Os painéis, então. Na nossa linha, então, nós temos as espessuras aqui que a gente trabalha, que é o fundo 6, né? O MDP de 15, o MDF de 18 e de 25, que são os simples, e os compostos, que são os duplados, né? Ou engrossados, né? E aí no 36 e no 54 em MDF, no 30 e no 45 em MDP, tá? A gente não trabalha com tamburato, também é uma diferença, porque minha linha ela é toda editável, então para trabalhar com tamburato na produção é muito complicado. A gente fez alguns testes e não ficou bom, não ficou bitolado, né? As espessuras não fica certinho, e a gente vê até alguns problemas com alguns fabricantes, tem disso de conseguir deixar ele bem bitoladinho. Então, principalmente na nossa linha que é editável, fica mais complexo ainda, tá, de fazer isso. Por isso que a gente trabalha naquele sistema tradicional de marcenaria, que é ou duplicando, né, para uma lateral, por exemplo, que apareça os dois lados, ou simplesmente engrossurando, né, que é sendo só essa borda mais grossa, que tem 10 centímetros. Aqui no 3D vocês notam que tem uma emendinha aqui, como se fossem dois painéis, mas na verdade lá vocês vão receber isso aqui tudo fitado inteiro, tá? Então, pegando lá dos duplados, engrossados, ele vai sempre vir fitado inteiro, tá? Então, ou no 36 ou no 54. O bacana de fazer dessa forma também, tu pode se utilizar de fazer painel de televisão, por exemplo, com painel 54. Ele fica oco por trás, então passa toda a fiação, e lateralmente tu vai ter um fitamento só. Não tem aquela madeirinha que tu tem que colocar dos lados, tá? Fica bem interessante. E o 54, que é uma espessura muito boa também, né? Então tu tem um móvel, um tampo, principalmente, um móvel de TV com uma espessura bem boa, tá? Aqui na aba dos painéis, vou pular um pouquinho também, que é um grande diferencial que a gente tem, que são as usinagens, tá? Normalmente, se tu quer pegar por exemplo, um home, né? E tu quer fazer aquele clássico de embutir a televisão dentro do painel e não sobrepor ela, na maioria das fábricas, ou teu montador vai ter que fazer isso na obra, ou tu vai ter que pegar 4 painéis diferentes, né? Fazer um contorno com esses 4 painéis, aí tu vai ter a emenda. Na nossa fábrica a gente entrega isso pronto, tá? Então, simplesmente tu pega lá a usinagem avulsa, tá? Né? Que tá aqui nesse ícone. Ela pode ser retangular ou circular, tá? E tu simplesmente posiciona ela em cima da peça que tu quer usinar, tá? Isso não serve só para painéis, serve para modulação também. Então, se eu quisesse fazer um recorte nessa lateral aqui, eu simplesmente pego a usinagem e encosto nessa lateral. Só que ela tem que encostar, ela tem que ficar encostadinha na peça, senão a fábrica não entende, tá? Lá quando eu for chegar na minha CNC lá para fazer esse recorte, não vai constar, então ele tem que estar encostadinho mesmo, tá? E a fábrica entrega isso, além de recortado, então você vai receber isso aqui, esse buraco aqui já pronto, laminado por dentro também, então ele já vem fitadinho, já vem acabado já de fábrica. E o detalhe é que isso pode ser mais de um recorte no mesmo painel, tá? Então, sei lá, aqui quero fazer o encaixe da TV, aqui quero fazer uns círculos, sei lá. Então tu vai receber isso já pronto de fábrica, tá? Então isso é bem bacana, tu consegue começar a oferecer isso para o teu cliente já, a televisão já com o painel recortado, e tu não tem nenhum trabalho na obra, o teu montador vai receber isso pronto. Lógico, aí atrás disso tu vai ter que fazer um nichinho, enfim, as outras peças para colocar a televisão dentro, tá? Um produto que a gente tem também, que é bem bacana, assim, é um produto inclusive que a Procard teve que desenvolver todo ele para nós, que nenhum fabricante tem, tá? São os painéis com os negativos, tá?
Provavelmente aí dos representantes nossos vai ter uma amostrinha junto para mostrar isso para vocês, como é que é. Mas é um produto que a gente já trabalha há bastante tempo já com essa forma de fazer os painéis, tá? A gente já é um processo bem maduro já dentro da fábrica, que é receber o painel já com o negativo pronto de fábrica. Então, normalmente nos planejados, para tu fazer esse negativo, tu tem que pegar um painel e sobrepor outros, tá? No nosso caso, não. No nosso caso, você já recebe isso pronto de fábrica, esse negativo, tá? Esse friso aqui. Então, aqui estão os painéis, que ele pode ser com um friso madeirado, ou seja, um painel madeirado e o friso madeirado. A gente tem um que é com um friso de alumínio dentro, tá? Um usinho de alumínio de 1 centímetro. E a gente tem aquele sistema canaletado, que é aquele de loja, tá? Que vem para colocar aqueles ganchos, tá? Então, também já vem pronto de fábrica, tá? E aí na espessura de 18 e de 25. Peguei aqui um com friso madeirado, por exemplo, tá? E vamos dizer que isso aqui seja uma cabeceira de cama, tá? Então eu venho aqui e vou editar, sei lá, uma cabeceira de 2,20 m de largura, tá? Com 1,20 m de altura. Estou com o painel aqui. E aqui os negativos se posicionaram. Mas eu não tem porque eu ter um negativo aqui embaixo numa cabeceira de cama. Então o que eu vou fazer? Ó, afastamento inferior. Aqui está com 300, eu quero com 700. E o afastamento superior, que é essa medida aqui, eu quero, sei lá, com 100. Tá? Então ele já se ajusta. Ah, mas eu quero com mais negativos. Eu vou no agregados e coloco a quantidade de negativos que eu quero. Tá? E aí como é que eu faço a cor? Modelos, seleção, acabamento do painel. Tá aqui um cereza tênis, por exemplo. E o acabamento do friso. Tá aqui um nick. Tá uma cor que marca um pouco mais. O ágata, só para vocês enxergar bem, ó. Tá? Então tem isso já pronto de fábrica. Tá? Inclusive aqui, se eu quiser, eu consigo selecionar um negativo aqui e mexer nele também, fazer com medidas diferentes entre eles. Então tu tem uma mobilidade nesse painel bem grande. É um painel que a gente usa ele em diversos ambientes. Então usa no dormitório para cabeceira, para o painel de TV, usa na cozinha, embaixo na bancada. Tem uma infinidade de lugares em que ele pode ser utilizado. É um produto que a gente vende ele muito bem, assim. E até pela questão também de custo, né? Por ele vir já numa peça só, ele com certeza vai ser bem mais barato do que tu fazer da tua forma tradicional. E já vem pronto de fábrica. Teu montador não vai precisar ficar colando, né? Tem um acabamento melhor, né? Então é um produto bem bacana que a gente tem na nossa linha. Aqui a gente tem umas prateleiras com ranhuras, que é um sistema de fixação de prateleira invisível, tá? Direto na parede, sem usar aquele pino, né? Não é com pino invisível, é com um sistema de ranhura bem tradicional na marcenaria, tá? Que é um sistema bem interessante. As prateleiras, tá? Falando em tampos também, nós temos aqui um diferencial já também de, por exemplo, ter um tampo L, né? Para, sei lá, uma ilha, por exemplo, que ele vem inteiro, que tu consegue editar, além das medidas dele, tu consegue editar as larguras aqui, ó. Entendeu? Então tu tem essa mobilidade com a vantagem de já vir de novo inteiro, pronto de fábrica, sem emenda, né? Às vezes o cliente faz uma cozinha bacana, faz uma ilha, embaixo bota a mesa e aí tem aquela emendinha aqui, né? Com um veio para cá, outro para lá, né? Aqui vem tudo numa peça só. Então os tampos chanfrados, curvos, né? Então isso já tudo pronto de fábrica, tá? Aqui também no composição tem outros tampos, que são os modelos de tampos de escritório, com a curva, né? No cantinho, que tu consegue, além de editar o tamanho do módulo, tu consegue editar as profundidades aqui.
Opa, botei pouco, queria botar 400. Tampos redondo, né? Aqui um diferencial também bem grande da linha. E, por exemplo, toda a biblioteca, todas as cores que a gente tem, conseguindo fazer um tampo redondo que pode ser editável, né? Aqui tem os limites. Tá. Tampo de escritório, tá? Falar um pouco também agora da parte dos modelos ali, tá? Então, pegar aqui as nossas cores, tá? A gente tem aqui nos modelos, então, a forma de troca tradicional, né? Com as cores que a gente tem. São 21 cores, tá? A gente tem aí algumas cores bem interessantes. E além disso a gente tem os coringas, tá? Coringa cor, que seria um coringa sem veio, e um coringa madeirado, tá? Que é com veio. O que é esse coringa? Então, sei lá, dentro dessas 21 cores, mostrou para o teu cliente, e o cliente por algum motivo, ou talvez pelo arquiteto já trazer a cor, ou por ser um complemento, ele queira uma outra cor, tá? Um padrão, sei lá, da Duratex, alguma coisa que a gente não tem aqui. A fábrica produz isso na cor que quiser, tá? Então a gente consegue produzir isso. Então você vai selecionar a cor coringa e aí depois, quando for passar o pedido para a fábrica, vai dizer: substituir coringa por X padrão da Duratex, e a fábrica vai fazer isso, tá? Aqui ele já tem, lógico, um custo a mais, né? Mas não é nada tão inviável, tá? O prazo que também pode mudar em função da gente conseguir esse material, mas normalmente não muda muito não, assim, a gente acaba comprando de revenda e aí consegue meio rápido também, meio a pronta entrega. Lógico que vai depender da gente conseguir esse material também, então se o material ainda está em linha, se não é um padrão exclusivo, né? Às vezes tem algumas grandes fábricas aí que tem padrões exclusivos que a gente não consegue comprar na revenda. Isso tudo tem que ser bem verificado antes. Pode ser verificado com a fábrica antes de ter o fechamento da revenda, mas é uma opção que se tem, principalmente corporativo, né? Tem uma linha hoteleira ou alguma loja que tem um padrão de cor, já que eles se utilizam, a gente vai conseguir produzir isso para vocês, tá? O legal aqui também, falando até de construtor, também tu pode não fazer a troca total da caixa, tu consegue fazer a troca peça a peça. Então, dou 2 cliques na peça e eu consigo só fazer a troca dessa cor aqui, tá? Inclusive, o nível de detalhamento é tanto que se eu quiser, eu consigo fazer a troca da cor da fita de borda, tá? Tem uma cor aqui bem marcante para vocês enxergarem, ó. Tá? Não é tão utilizado, mas, por exemplo, tem um módulo, fez um armário todo preto, né? Todo no ônix, e aí tu tamponou ele com o ônix, mas tu fez o interno branco, tá? E as portas são no ônix. Por mais que a dobradiça recubra bem, sempre vai aparecer um pouquinho nas emendas, tá? Então, sempre vai ter, né? Tu, por exemplo, aqui, né? Tu sempre enxerga um pouquinho. Então, nesse caso, dá para fazer só a fita na cor ônix, tá? Então, é uma forma de utilizar, tá? Aqui, então, nos modelos é onde tu vai trocar também puxador, né? Se é puxador gola ou reto, e aí tem os tipos de puxador, vai abrir o campo para ti. É onde tu vai trocar o tipo de dobradiça, tá? Então a gente hoje trabalha com as ferragens da Sermag, tá? Seria o padrão, dobradiça e corrediça, com ou sem amortecimento, e a linha da Blum, com amortecimento e sem amortecimento. Toda a linha também ela tem a possibilidade de ter sistema de fecho-toque, tá? Para fazer isso, você marca com uma porta reta, tá? E aqui no tipo de puxador, ó,
vai ter aqui um escrito fecha o toque, tá? Sendo fecha o toque, ele já vai tirar os puxadores e já vai colocar o pulsadorzinho, tá? Então, tudo dentro do modelo. No modelo é importante falar, principalmente para quem está habituado com outras fábricas, não é aqui que tu define a espessura, tá? Isso também é um diferencial nosso e do Promob Start, tá? O Promob Start ele tem esse ícone aqui chamado configurar dimensões, tá? Na verdade eu estou mostrando esse ícone aqui, um dos últimos, mas ele é um dos primeiros a ser configurados, a ser mexidos, tá? Então, sempre que tu abre o Promob, o ideal é que tu escolha com qual das nossas linhas tu quer trabalhar. A fábrica trabalha hoje com 5 linhas, tá, de produto, desde um produto A, que é considerado um produto melhor em termos de matéria-prima, sempre falando, tá, até um produto E, que seria um produto inferior em termos de matéria-prima, por ser todo em MDP, por ser fundo 3, tá, com ou sem fundo. Então tem uma linha normal e a mesma linha sem fundo, tá. Rapidamente explicando, então, por exemplo, um produto A ele é todo em 18, caixa e porta, fundo 6, ele é laminado em todos os lados, então num balcão ele é laminado à frente, atrás, embaixo e em cima, então mesmo não aparecendo ele vai fitamento, tá? O pino de prateleira é um pino metálico diferente. Depois a gente tem um videozinho já que mostra essa diferença dos ícones. Vou pular da linha A para a linha D, por exemplo. Caixa 15, quando eu falo 15 é MDP de 15, tá? Porta 18, fundo 3, tá? Então é uma linha um pouco mais barata. Em termos de matéria-prima, como eu falei. Em termos de modulação, a modulação é igual, tá? Isso tem que ficar bem claro. Não muda por você estar numa linha D os módulos, tá? Os módulos continuam os mesmos, o construtor de armários continua o mesmo. O que tu faz numa linha, tu faz na outra. O que vai mudar é somente matéria-prima e, lógico, isso vai refletir no custo. Então a fábrica fez isso para ser mais competitiva, poder pegar um cliente em todas as faixas, tá? Então, pegar um cliente A, por isso que ele está aqui como A, até um cliente E, que quer, por exemplo, lá um móvel, às vezes, para um empreendimento de aluguel, né? Que se tu for ver também não é tão ruim, porque ele é em 15 MDP e o fundo dele é 3, mas ele continua sendo todo editável, então continua podendo, por exemplo, nessa linha E, usar dobradiça da Bloom, tá? Os acessórios, é tudo igual, é só matéria-prima. E também a modulação sem fundo, então quero fazer uma linha lá com um closet sem fundo. Simplesmente vem aqui e marca sem fundo, o módulo que você baixar o próximo já vai vir sem fundo. O bacana disso aqui também é o seguinte, ó, então eu desenhei todo na linha B, o cliente veio, olhou, gostou do projeto, mas ele quer uma opção mais em conta, tá? Desse produto, desse projeto. Com o projeto aqui atrás, simplesmente tu vem aqui, marca a linha D, então tu não precisa redesenhar o projeto, isso que é legal. Ah, preciso refazer tudo, trocar todos os módulos, não. Vem aqui, bota a linha que tu quer e vem aqui, ó, aplicar nos itens existentes. O Promob já vai fazer essa troca, essa substituição, então, de uma linha pela outra, de uma espessura pela outra, tá? Tem 2 detalhes importantes. Primeiro, demora, tá? É uma coisa aí que não é clicou, ele já alterou lá. Então vai aí uns minutinhos aí o Promob pensando, porque também não é algo tão simples, é algo bem complexo para o Promob calcular. Mas você não precisa fazer todo o projeto, então é hora de tomar um cafezinho aí, dar uma caminhada e deixar o Promob trabalhar, tá? Então tem esse tempinho. Dá um aplicar e um ok, ele vai fazer isso. E outro detalhe que o agregado volta ao agregado inicial, então se tu tinha um módulo com uma prateleira padrão, você foi lá no agregados e botou mais 2, ele vai voltar a ficar com uma quando você fizer isso, tá? Então vamos... Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem legal desse Promob aqui, que é o editor de tamponamentos, tá? Então aqui a gente tem um módulo e a gente quer tamponar ele, tá? Tem uma ferramentinha bem legal aqui, ó, no ferramentas, editar tamponamentos, ó.
dessa forma aqui, ó, deixa eu só ver a profundidade desse cara aqui, 35, tá? É uma forma bem fácil de tamponar. Então eu venho aqui, eu selecionei lá, por exemplo, o módulo que estava no construtor, mas se eu tivesse do lado dele outros módulos soltos, ou se eu fosse construir ele com módulos, era só dar e dando Ctrl e selecionando todos, que aqui ele abriria com todos juntos, tá? Então ele... E vem aqui eu digo qual é a espessura que eu quero desse tamponamento. Então tem nossas espessuras todas aqui dentro. Vou deixar aqui no 25, tá? A única coisa que eu tenho que saber é qual é a profundidade que eu quero tamponar, tá? Então eu vou dizer que lá era um módulo de 35, eu quero ele com 37. Ele abre aqui para mim uma vista frontal e uma planta baixa, tá? Pra gente já saber o que eu tô tamponando, tá? É importante só ter em mente, eu gosto de olhar pela vista frontal, o que tu quer tamponar primeiro, porque se eu inserir esse primeiro, essa lateral vai passar e vai cobrir esse topo dessa base, tá? Então, é essa só a lógica que se tem. Então, deixei 37, eu marco a base e o teto, que é o que eu quero fazer primeiro, porque eu quero que as laterais fechem, ó. Então, nota que aqui, ó, a lateral já vai cobrir esse topo, ó. Caso eu quisesse que a lateral, que essa base passasse, eu teria que botar primeiro a lateral para a base passar. Seleciona aqui, seleciona aqui. Olha só que fácil. Olha aí, ó. Nosso módulo já está todo ele tamponado, tá? Ah, mas aqui em cima eu não quero fazer até o final, e, né, pela questão de material, com certeza. Então, dá 2 cliques, seleciona essa peça aqui, ela está com 37, eu vou colocar ela com 100, tá? E já vai na medida, é só você jogar ele para frente, que já está certo. Na lateral, a mesma coisa. Ah, não quero isso aqui com 100, porque eu vou encostar na parede. Então, vem aqui, muda para a medida que tu quiser mudar aqui, ó. Ele já vai diminuir. Depois é só ir jogando ele pra frente aqui pra ficar certinho, tá? E também não é obrigado a fazer tamponamento em todos os lados, por exemplo, no balcão aqui, né? No balcão, deixar ele com 25. Acho que tá 55, 53, 55. Eu vou dizer que eu quero só embaixo de um lado e do outro. Ó. Em cima eu não quero porque vou botar o granito, né? Então, muito fácil, lógico, de novo. Lá embaixo, ó, aqui ele tá inteirão, né? Então, economizar material, eu faço ele com 100 e jogo ele pra frente, mas é bem... A gente vai colocar depois aí um linkzinho do nosso canal no YouTube, tá? Que a gente vai estar colocando mais alguns vídeos, vou fazer outros vídeos mais detalhadamente do construtor, dos painéis, mostrando para vocês como ele fica na prática, dando aí mais dicas, tá, gente? Então, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, é só entrar em contato com a fábrica.